Você já teve essa experiência irritante e um pouco humilhante? Você está espremido no banco de trás de um Uber, olhando o taxímetro subir, recalculando mentalmente se vai dar para pedir comida no fim de semana, e aí, do nada, abre o Instagram e vê o quê? O amigão da escola, aquele que mal conseguia somar fração, que colava em tudo, que odiava a prova, que dizia coisas do tipo: matemática não entra na minha cabeça, kkkk. Agora tá lá, foto em frente a um carro de 200 mil, volante com o logo brilhando, legenda do tipo: vitória de quem corre atrás. E você, que entende juros compostos, lê sobre economia, faz conta, compara taxa, estuda investimento, tá dividindo o Uber para economizar no deslocamento. Se você já olhou para isso e pensou: tem alguma coisa muito errada comigo ou com o universo? Fica comigo, porque talvez o universo não esteja bugado. Talvez só te ensinaram a entender o jogo do dinheiro do jeito errado. Meu nome é João, eu sou o CEO dos Ratos e eu passo horas analisando exatamente esse tipo de cena bizarra do Brasil real. O cara burro com um carro de 200 mil na garagem e o inteligente com medo de pedir Uber porque a fatura do cartão já está respirando por aparelho. Se você vive no Brasil de verdade, com aluguel e boleto todo mês, se inscreve no canal e fica até o final, porque eu vou te mostrar por que gente burra às vezes se permite errar grande enquanto você tem medo até de errar pequeno. Qual é a diferença entre o endividado exibido e o cara que realmente usou o risco a favor dele? Mito 1. Carro de 200 mil é prova de que a pessoa é rica. A propaganda vem de um roteiro muito simples: carro caro igual pessoa rica. Fim. Só que a vida real é muito mais suja que isso. No boletim da escola, a lógica era clara: nota alta igual inteligência. Lógico, organizado, fácil de entender. No estacionamento do shopping, a lógica parece a mesma: carro caro igual sucesso. Olha como ele venceu, olha a nave que ele dirige. Só que dinheiro não funciona igual prova de múltipla escolha. Na escola, você só precisava acertar a resposta. Na vida financeira, você precisa pagar o preço das decisões por anos, lidar com juros, imprevistos e crises, controlar ego, impulso, inveja e pressa, e continuar vivo financeiramente depois do brilho da foto. O carro de 200 mil pode representar 3 histórias totalmente diferentes. 1. O cara é realmente rico, tem patrimônio, renda alta, vida organizada, e o carro é só um pedaço pequeno do todo. 2. O cara é classe média indo ao limite do limite da renda, apertando tudo, parcelando em 60, 72, 84 vezes, torcendo para nada dar errado. 3. O cara está completamente alavancado, vivendo uma vida que não tem base, e o carro é o último grito de status antes do tombo. Visualmente, os 3 casos são idênticos na foto. É o mesmo carro, mesma pose, mesmo sorriso. Só que financeiramente são 3 universos completamente diferentes. Sabe qual é o problema? Muita gente inteligente olha só para a casca, compara com a própria vida e conclui: se até ele tem um carro desses e eu não, o problema sou eu. E aí vem a primeira verdade dolorida: você não está competindo só com a renda dos outros. Você está competindo com o quanto de risco eles toparam colocar na própria vida. Às vezes um risco que você jamais aceitaria e com razão. Isso nos leva ao primeiro motivo. Motivo 1. O amigo burro não tem medo da parcela. Você tem medo de olhar para a própria conta. Vamos imaginar 2 ratos. Rato A. Você, rato que lê, estuda, entende que financiamento longo é caro, sabe que carro desvaloriza, conhece o conceito de custo de oportunidade. Rato B. O amigo burro. Rato que não sabe explicar o que é CDI, não faz ideia de quanto de juros está embutido, mas sabe preencher proposta, assinar papel e sair dirigindo. Quando o vendedor da concessionária coloca a proposta na mesa, 72 vezes de um valor absurdo, entrada puxada, juros escondidos em taxa especial, seguro, emplacamento, serviço extra, o que acontece? Você, rato A, olha aquilo e seu cérebro dispara alerta: isso aqui não fecha, isso aqui vai sugar metade da minha renda. Isso aqui é uma âncora. Você até pode sentir vontade, mas sabe fazer conta demais para cair 100% feliz nisso. Então, você recua. Você volta para o Uber, para o transporte público, para a realidade que dói, mas pelo menos é coerente com a sua situação financeira atual. O amigo burro, rato B, faz outra leitura. Dá para pagar? Dá. O banco aprovou? Aprovou. Então pronto. Deus proverá.
o futuro que lute. Ele não faz conta profunda. Ele não projeta cenário de desemprego. Ele não calcula o impacto daquilo na capacidade de investir pelos próximos anos. Ele só pensa: quero, mais aprovou, igual é meu. Isso é bom? Na maioria dos casos, não. É o famoso risco inconsciente, a coragem misturada com irresponsabilidade. Mas olha o detalhe importante. O sistema financeiro ama esse tipo de rato. Por quê? Ele aceita prazo longo, ele topa juros altos, ele não discute todos os detalhes, ele acha que se o banco aprovou, é porque eu posso. Ele vira cliente perfeito para financiar carro, cartão, limite, empréstimo. Enquanto você tem medo de errar, ele tem coragem, ou inconsequência, para se comprometer com parcelas que você jamais aceitaria. E aí acontece o choque visual. Ele está de carro de 200 mil na garagem, e você está em pé, esperando o Uber, com o cérebro cheio de teoria. De novo, não é que ele esteja certo, é que vocês estão jogando jogos diferentes. Você tenta preservar equilíbrio, ele tenta maximizar sensação imediata de vitória. E muitas vezes, a inteligência te impede de dar alguns passos que, sim, poderiam aumentar sua renda no longo prazo. Não necessariamente comprando carro caro, mas assumindo riscos calculados que você evita por pavor de errar. Motivo 2. Quem não entende o contrato às vezes aceita o que você, racional, recusa. E isso muda o cenário dele. Vamos ampliar isso para além do carro. Pensa no cara que abre um negócio numa sala apertada com aluguel alto, pega crédito caro para comprar estoque, financia a máquina em 36 vezes, coloca nome em tudo quanto é lugar e se joga. Se você, que é inteligente, olha esse cenário, sua cabeça explode. Esse negócio não fecha, esse cara vai quebrar, os juros vão matar ele, está mal dimensionado. E sim, ele pode quebrar. Em muitos casos, quebra mesmo. Mas o ponto é, quem se permite jogar com risco extremo às vezes acerta feio. Não porque é gênio, mas porque estava em campo. O mesmo vale para o carro de 200 mil. Para alguns é só vaidade financiada. Para outros é uma alavanca real. Vendedor que usa o carro como cartão de visita para fechar contratos maiores. Autônomo que transforma o carro em parte da experiência do cliente. Empresário que já está com o fluxo de caixa forte e usa o carro como ferramenta de networking e posicionamento. De novo, para a maioria é só dívida com cheiro de couro novo. Mas em alguns casos, o mesmo movimento que seria suicídio para você acaba funcionando porque o contexto de renda é outro, o apetite ao risco é outro, o tipo de jogo que ele está jogando é outro. Você, por entender demais o que está assinando, recusa tudo que parece minimamente perigoso. A longo prazo, isso te protege de muita besteira, o que é ótimo, mas também te mantém longe de qualquer alavancagem, inclusive das inteligentes. O amigo burro falha em filtrar o que é risco burro e o que é risco estratégico, e por isso erra muito. Mas também por isso, às vezes ele cai num caminho de crescimento que você nunca terá, porque simplesmente nunca se colocou na posição de tentar. Isso significa, saia assinando tudo que aparece? Óbvio que não. Significa que sua inteligência precisa ser usada para diferenciar risco que destrói sua vida de risco desconfortável, mas necessário para crescer. Se você coloca tudo na primeira categoria, você vai continuar preso entre Uber e ressentimento. Motivo 3. Você entende custo de oportunidade, mas não entendeu o custo da inércia. Você já ouviu falar de custo de oportunidade? Talvez já até tenha explicado para alguém. Se eu coloco dinheiro aqui, deixo de colocar ali. Se eu compro isso, deixo de investir naquilo. Ótimo. Conceito importante, real, útil. Mas tem um custo que muita gente inteligente ignora completamente: o custo da inércia. Enquanto você passa anos discutindo se é melhor IPCA+, ou prefixado, debatendo se vale mais a pena ETF A ou B, analisando se a hora de trocar de carreira é agora ou daqui a 2 anos, fazendo conta se compensa pegar um carro mais simples, usado, financiado ou à vista, você continua parado no mesmo lugar social e financeiro, mesmo tipo de trabalho, mesma faixa de renda, mesmo padrão de vida, mesma sensação de falta de controle. O amigo burro paga vários custos horríveis, juros muito altos, decisões precipitadas, contratos mal pensados,
noites sem dormir com medo de não conseguir pagar a parcela, só que no meio dessa tempestade de decisões erradas, ele também se expõe a um tipo de custo que você evita, o custo de aprender na marra, em movimento. Ele descobre como negociar com o banco, como gerar renda extra para cobrir o buraco, como cortar gasto na marra, como vender coisa que não usa, como faturar de formas que você nunca considerou porque parecem humilhantes ou abaixo de você. Enquanto você discute o custo de oportunidade da reserva de emergência, ele está tomando paulada da vida real e desenvolvendo músculo de execução. Na prática, o custo da sua inércia é anos sem acumular patrimônio relevante, anos sem testar formas de aumentar renda, anos de errar de verdade para aprender de verdade, anos de repetir o mesmo padrão de se orgulhar de entender teoria, mas não ter resultado. Não é que o risco burro seja melhor, é que a inércia inteligente também cobra juros. E esses juros vêm em forma de frustração acumulada, comparação doída com os outros, sensação de tô ficando para trás e, às vezes, anos a mais preso na corrida dos ratos, sem saída concreta. Motivo 4. O jogo de status pega mais forte em quem é inteligente demais para admitir que está competindo. Agora vamos falar do veneno silencioso. Status. Na sua cabeça pode até soar assim: eu não ligo para status, eu sou racional, mas olha as escolhas. Você não quer qualquer carro, quer pelo menos um carro digno do seu nível. Você não aceita qualquer bairro, quer um que combine com o seu diploma. Você não se vê fazendo qualquer tipo de trabalho, quer algo que respeite sua inteligência. Enquanto isso, o amigo burro topa fazer job que você chamaria de braçal, morar num lugar mais simples por alguns anos, vender coisas que você acharia vergonhosas, assumir trabalhos extras que não combinam com sua imagem. Às vezes, o carro de 200 mil dele é sim movido por status. Mas olha a ironia, você também está preso no status. Só que do outro lado, ele quer provar que venceu com um carro que não cabe na vida dele. Você quer provar que é inteligente demais para se sujeitar a certos tipos de trabalho ou de vida. Resultado, ele se mata para pagar um carro que não precisava. Você se mata para sustentar uma imagem de pessoa esclarecida que não faz nada diferente na prática. E tem mais, quem tem carro caro muitas vezes está comprando um atalho de respeito. O porteiro respeita, o vizinho repara, o familiar elogia, o estranho presume que ele está bem na vida. Você, sem carro, sem símbolo, sem vitrine, tem que conquistar respeito com algo mais difícil, consistência de resultado. E isso dói, principalmente quando você sente que merecia ser visto como alguém bem-sucedido. Se você não toma muito cuidado, começa a entrar na mesma corrida por status, só que pelo caminho da teoria, do diploma, do discurso sofisticado, do eu não sou qualquer um. No fim, os dois ficam presos, um em dívida, outro em orgulho. Os dois longe da verdadeira liberdade financeira, que é conseguir ganhar bem, gastar de forma lúcida, investir com constância e não precisar provar nada, nem com carro, nem com currículo, nem com discurso. Motivo 5. A diferença entre o risco burro do carro e o risco inteligente que você nunca assume. Vamos organizar melhor isso. Existe o risco burro, financiar um carro de 200 mil com renda frágil, sem reserva, sem plano B, na fé, e o risco inteligente, usar sua capacidade de entender números para assumir riscos desconfortáveis, mas calculados, que podem aumentar sua renda. O que seria risco inteligente no seu caso? Aceitar um trabalho extra fora do horário, mesmo cansado por um tempo para aumentar renda, mudar de área mesmo sem 100% de certeza, mas com análise realista de demanda e salário, empreender pequeno em algo que você consegue testar sem destruir sua vida, investir em formação que não é glamurosa, mas tem alto retorno em empregabilidade e renda, sair de um emprego estável que te paga mal para ir para um ambiente mais agressivo, mas com potencial de ganho maior. O problema é que muita gente inteligente coloca tudo no mesmo saco: financiar carro sem noção, abrir negócio totalmente sem cálculo, apostar em esquema claramente duvidoso,
trocar de carreira por impulso, estudar menos o básico e mais o supérfluo, fica tudo etiquetado como riscos que não valem a pena. E aí você cria uma vida extremamente segura no papel, mas muito perigosa na prática. Perigosa porque depende de uma única fonte de renda. Perigosa porque qualquer demissão te derruba. Perigosa porque você nunca treinou o músculo de se virar. Perigosa porque o tempo passa e nada estrutural muda. Já o amigo burro vive uma vida perigosíssima em outras áreas. Ele está sempre a um susto de perder o carro, de atrasar parcela, de passar vergonha, mas no meio dessa insanidade, ele experimenta coisas que você nunca experimentou. Negociar com o gerente de banco, vender coisa para levantar dinheiro rápido, apertar a vida radicalmente por alguns meses, criar recursos onde você só vê paredes. De novo, não é para copiar a loucura dele, é para entender que você, com toda a sua inteligência, talvez esteja desperdiçando a parte mais valiosa dela, a capacidade de criar um plano de risco inteligente e executá-lo. Enquanto isso, o burro executa um plano horrível, mas ainda assim executa. Motivo 6. O amigo burro foca no ter, enquanto você fica preso no parecer entender. Tem um detalhe sutil aqui. Quando você fala de dinheiro, qual é o tipo de frase que sai da sua boca? Não vale a pena financiar, é burrice. Carro é passivo, não é investimento. No Brasil, só otário compra carro zero. Juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Você parece saber muita coisa. Sua visão sobre dinheiro soa sofisticada na conversa de bar, no almoço de família, na timeline, mas vamos ser frio. O objetivo da sua vida financeira não é parecer que entende, é ter resultado. Do outro lado, o amigo burro às vezes não sabe explicar nada disso. Se você perguntar de juros compostos, ele talvez diga: sei lá, mano, só sei que o banco come um rim, mas ele está o tempo todo focado no ter. Ter o carro, mesmo que seja uma má decisão, ter um negócio rodando, mesmo que de forma desorganizada, ter clientes, ter boletos pagos, ter dinheiro entrando, nem que seja de forma caótica. Você, por medo de parecer burro, evita dar passos que possam dar errado. Ele, por nem considerar isso tanto assim, tenta. Esse foco constante em ter, em vez de parecer entender, gera uma vantagem que não é óbvia. Ele acumula experiência, ele acumula contato, ele acumula tentativa. Às vezes, acumula patrimônio. Você acumula argumentação. Ele acumula cicatriz. Não estou romantizando ignorância. Estou dizendo que inteligência sem ação vira enfeite. Se você mistura conhecimento com movimento, você passa esse cara em poucos anos. Mas se continua só na teoria, vai seguir assistindo foto de carro caro da tela do celular enquanto divide corrida de Uber. Como usar tudo isso a seu favor sem virar um irresponsável endividado só para parecer bem? O objetivo não é virar uma versão 2.0 do amigo burro. É pegar o que funciona no comportamento dele e juntar com o que você já tem de melhor. Vamos organizar isso em passos práticos. 1. Pare de se comparar com o símbolo e comece a comparar com o enredo. Quando você ver alguém com carro de 200 mil, pergunte mentalmente: qual é a história por trás disso? Essa pessoa já tinha base financeira antes do carro? Esse carro representa 10%, 30% ou 200% da vida dela? Você nunca vai ter certeza completa, mas essa simples mudança de pergunta tira você da posição de vítima. Em vez de "até ele conseguiu, sou um fracasso", você passa para "talvez ele tenha arriscado de forma que eu não toparia". Talvez ele esteja todo endividado e eu não queira essa vida. Talvez ele esteja colhendo o resultado de decisões que eu ainda não tomei. Isso te devolve poder. Não muda a vida na hora, mas muda a interpretação. E isso é o primeiro tijolo. 2. Assuma riscos desconfortáveis em coisas que aumentam sua renda, não em coisas que apenas aumentam sua aparência. Em vez de colocar toda a sua coragem na compra de um carro caro, coloque em estudar algo que te leve para uma profissão melhor, mesmo que você se sinta deslocado no começo, entrar em áreas com comissão e variável, onde você ganha mais se performar melhor, oferecer serviço por fora, mesmo tendo medo de ouvir não, testar formas de renda extra que te dão vergonha.
mas são honestas. Ser inteligente é usar seu cérebro para organizar esses movimentos. Quanto tempo você aguenta ganhar menos no mês para estudar uma virada de carreira? Quanto precisa guardar antes de largar o emprego atual e ir para um que paga variável? Qual é o plano B se o plano A demorar mais do que o esperado? O amigo burro entra sem plano. Você entra com plano, mas tem que entrar. 3. Aceite deliberadamente passar por humilhações estratégicas. Humilhação estratégica é aquela que dói no ego, mas melhora sua vida num prazo razoável. Exemplos: admitir que não sabe algo sobre imposto e pedir ajuda. Assumir um trabalho abaixo do seu diploma porque paga melhor e abre mais portas. Vender coisa usada. Fazer bico. Entregar projeto menor, desde que isso financie o próximo passo. Dirigir um carro simples, barato, velho, enquanto o pessoal posta SUV zero no Instagram. Você talvez não possa, agora, ter o carro de 200 mil, mas pode viver uma vida que não te sufoca e usar essa fase feia como transição estratégica para algo melhor, em vez de tentar pular direto para a vitrine endividada. 4. Tire sua inteligência da função juiz e coloque na função engenheiro. Hoje, seu cérebro provavelmente funciona assim. Alguém fala de investir, você julga que a maioria faz besteira. Alguém fala de empreender, você julga que 95% quebra. Alguém fala de comprar carro, você julga que é burrice absoluta. Seu cérebro virou juiz. Julga, comenta, ri, se indigna. Troque essa função. Coloca sua inteligência para trabalhar como engenheiro de soluções para sua vida. Quanto eu realmente preciso ganhar para viver com dignidade e investir? O que objetivamente eu posso começar a fazer nos próximos 30 dias para aproximar a renda disso? Quais são as 3 decisões que, se tomadas nos próximos 12 meses, mudam de verdade a trajetória? Que tipo de trabalho ou negócio eu tenho medo de assumir, mas tem potencial real? Engenheiro não fica só descrevendo o problema. Ele projeta a saída. Defina o seu carro de 200 mil invisível. Talvez você nunca queira de fato um carro de 200 mil, mas você precisa de um alvo concreto. Seu carro de 200 mil invisível pode ser ter 200 mil investidos em vez de 200 mil na garagem, conseguir pagar todos os meses com folga e guardar 30% da renda, ter renda suficiente para escolher quando trabalhar e quando dizer não, morar num lugar que você gosta, sem medo de despejo, com reserva de emergência de verdade. Enquanto o amigo burro usa toda a energia dele para pagar um carro real, você vai usar sua energia para construir um ativo invisível que ninguém vê, até que de repente tudo muda. A diferença é que o dele começa chamando a atenção e, se tudo der errado, termina em dor. O seu começa escondido, entediante, silencioso e termina em liberdade. Talvez o problema não seja o carro do seu amigo, seja o roteiro que você aceitou para sua própria vida. Vamos voltar para a cena inicial. Você no Uber, ele no carro de 200 mil. A mesma cidade, o mesmo trânsito. 2 roteiros completamente diferentes passando na cabeça de cada um. O dele é mais ou menos assim: eu tinha que provar que venci, então comprei. Agora tenho que correr para pagar isso aqui, porque não posso voltar para trás. O seu, muitas vezes, é assim: eu merecia mais, eu sou inteligente, eu entendo essas coisas. Não é justo eu estar aqui enquanto ele está lá. Os 2 roteiros têm um problema. O dele está preso na obrigação de sustentar uma vitrine cara demais. O seu está preso na sensação de injustiça, sem ação concreta. A pergunta que realmente importa não é por que o amigo burro compra carro de 200 mil e eu mal consigo pagar o Uber. A pergunta é: o que eu, hoje, vou fazer com a vida que eu tenho hoje, com o cérebro que eu tenho hoje, com o tempo que ainda me resta, para que essa comparação deixe de fazer sentido? Você não controla as decisões que o seu amigo já tomou, os riscos que ele já assumiu, o quanto ele mentiu para si mesmo para chegar nesse carro, o quanto o sistema empurrou crédito irresponsável para ele. Mas você controla o tamanho da vida que tenta bancar hoje, as oportunidades que aceita ou recusa por medo de parecer burro, o quanto está disposto a estudar coisas úteis, não só interessantes, o nível de desconforto que topa atravessar para aumentar sua renda. Ser inteligente não é problema. O problema é usar a inteligência para se proteger de qualquer risco.
Se manter num emprego que te suga por medo de tentar algo novo. Se sentir superior a quem está tentando, mal. E no fim, continuar preso na mesma corrida, só que com argumentos mais bonitos. Se você pegar o lado bom da inteligência, aprender rápido, entender conceitos, montar sistemas e misturar com o lado que chamam de burro, agir, insistir, simplificar, não ter medo de parecer ridículo por um tempo, aí o jogo muda. Você não precisa de um carro de 200 mil para provar nada. Você precisa de uma vida que faça sentido para você, que caiba no seu bolso hoje e cresça com o que você está construindo. Então, da próxima vez que você abrir o Instagram e ver o amigo posando com a nave zero, faz esse exercício mental. Em vez de "eu sou um fracasso", pensa "estamos jogando jogos diferentes". Em vez de "eu queria estar no lugar dele", pensa "quero estar no lugar de alguém que tem liberdade, não só carro". Em vez de "não é justo", pensa "o que eu, hoje, posso começar a fazer para daqui a alguns anos essa cena não doer mais". Se esse vídeo te cutucou, te fez olhar de outro jeito para o carro de 200 mil dos outros e para o Uber que você pega hoje, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Você é mais do time que se acha inteligente demais para arriscar ou do time que se joga demais sem pensar? E mais importante, você está disposto a parar de competir com vitrine e começar a construir liberdade real, centavo por centavo, decisão por decisão? Porque no fim, a verdade continua a mesma. Não é o rato com o carro mais caro que escapa da corrida dos ratos. É o rato que tem coragem de mudar o próprio roteiro, mesmo que isso signifique parecer burro por alguns anos, para ser livre pelo resto da vida.